Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração? Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 14. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 31, que fala assim: Naquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Micamás até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam com muito fraco e de fome. Por isso, avançaram sobre os que haviam tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas, as vacas e os bezerros. E os mataram, e ali mesmo comeram a carne com sangue. Aí alguém foi dizer a Saul: Olhe, o povo está pecando contra Deus, comendo carne sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saul gritou: Isso é traição. Rolem aqui para mim uma grande pedra. E ordenou ainda: Vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui o seu gado e as suas ovelhas, e que os matem e os comam aqui, e que não pequem contra Deus, comendo carne com sangue. Por isso, naquela noite todos trouxeram o seu gado e o mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus, e este foi o primeiro que ele construiu. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui na história, se a gente lembrar um pouco atrás, anteriormente, Saul tinha errado com Deus. Saul tinha feito sacrifícios e ofertas a outros deuses para obter vitória numa guerra contra os filisteus. Porém, uma guerra contra o povo, não contra os filisteus. Porém, ele não houve sucesso naquela guerra porque ele ofertou para outro Deus, para um Deus pagão que não era Deus. Entende? Então ele pecou. Por conta do erro dele, Deus exortou ele e condenou ele a uma sentença. Que ele só ia ficar a cargo de rei durante o período que ele estava ali, que ele ia ser substituído. Então, Deus quer que a gente pegue a parte que Saul errou. Entende? Saul, anteriormente a essa situação aqui, ele havia errado. Ok? Nessa situação aqui, ele tinha duas opções. Ou ele poderia continuar no erro, ou ele poderia contestar o que ele fez. A palavra nos ensina, ok? Que quando, no Antigo Testamento, quando era feito ofertas ao Senhor com animais, a carne não poderia ser consumida crua, principalmente consumir o sangue do animal. Porque o sangue representa a vida, e a única pessoa que tem poder sobre a vida é Deus. Então o sangue não pode ser consumido em hipótese alguma de nenhum animal, ok? Isso até nos dias de hoje. Mas voltando aqui para a história, o que Deus quer nos ensinar com isso aqui? Quando Saul soube que os soldados deles estavam matando os animais e consumindo os animais cru, sem passar pelo processo de cocção, ok? Para poder não ter aquele sangue escorrendo, ele se irou porque ele estava vendo que o próprio povo estava pecando contra Deus e que a mão de Deus poderia vir sobre eles. Então ele repreendeu o povo. Entende? Ali, esse ato de repreensão do povo e instruir o povo como o povo deveria proceder naquela situação, sem ele perceber, houve-se uma anulação, vamos colocar dessa forma, do erro anterior que ele fez. Ele poderia ter continuado no erro, ele poderia ter continuado errando contra Deus e ter permitido lá do povo continuar comendo a carne crua, com sangue. Mas não. Ele percebeu que ele não poderia continuar no erro. Ele percebeu que se ele permitisse aquilo ali, ele estaria pecando contra Deus de novo. Ou seja, Deus ia pesar a mão de novo sobre a vida dele. Então, na postura que ele tinha de rei, ok? E perante as situações que ele estava passando, ele brigou, ok? Com o povo ali.
Ele obrigou e ordenou, ele ficou irado. E ordenou que fizesse direito. O que Deus quer que a gente entenda disso tudo aqui? Da mesma forma que Saul errou, ele teve uma nova oportunidade de continuar no erro ou tentar se redimir e fazer o certo. Assim é na nossa vida hoje. Todos nós, todo ser humano, homem, mulher, criança, idoso, adulto, jovem, todos nós, estamos suscetíveis ao erro. Todos nós estamos propícios a errar. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui é perfeito. Todos nós somos pecadores. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Da mesma forma aqui na história, que Saul errou anteriormente, negando a presença de Deus, ok? E depois ele assumiu a postura dele de rei, mediante aquele povo, confrontou o povo, assim é na sua vida. Ele não continuou no erro, ele escolheu fazer o que era certo. Então, se você hoje está numa situação que você errou em alguma coisa, saiba você, não estou dizendo aqui que você está certo, ok? Mas você é propício ao erro. Você continuar errando é burrice. Você continuar insistindo no teu erro é morte espiritual, é suicídio. Entende? É você mesmo entrando no buraco e fechando a porta do portão do seu cativeiro e ficando lá quietinho. Só que você reconhecendo o teu erro e você tendo a atitude na mudança de comportamento e querer mudar e ter a iniciativa de querer mudar, Deus vai olhar para ti com outros olhos. Entende? Então, muitas das vezes, a gente fica esperando que Deus mude tudo, que Deus faça tudo, mas muitas das vezes somos nós que temos que tomar a iniciativa primeiro. Porque fomos nós que erramos. Não foi você que foi lá e cometeu o erro. Não foi lá que você cometeu a atrocidade. Eu não sei o que você fez, mas se você errou, não foi você que decidiu errar? Não foi você que teve uma postura e falou assim, não, isso aqui eu vou fazer desse jeito porque eu quero sim dessa forma? Porque eu acho que ninguém está olhando, que eu acho que ninguém vai ver. Não foi você que decidiu e foi lá e fez? Da mesma forma que você decidiu, foi lá e fez, e errou, e alguém descobriu, e te exortou, te mostrou que era errado, e bateu em você um arrependimento, que é o Espírito Santo mexendo em você, para mostrar para você que você estava errado, se redima com o Senhor. Se arrependa verdadeiramente do pecado que você cometeu. E tenha mudança de hábito. Entende? Porque se você continuar no erro, você vai estar se afastando de Deus porque você vai estar no pecado. Você vai estar literalmente voltando para o lugar que Deus já te tirou. E você vai estar voltando por livre e espontânea vontade. Porque você não quer quebrar o orgulho que tem dentro de você, que está impedindo de você ver que existe luz no fim do túnel. Entende? Então, se você errou, reconheça o erro, é o primeiro passo. Reconhecimento do erro. Arrependimento. Entende? Segundo passo, pedir perdão ao Senhor pela sua fraqueza. Pelo ato que você fez. Terceiro passo, pedir perdão para quem você errou ou para a situação que aconteceu. Entende? Esses 3 passos vai fazer você andar na direção de Deus. O nosso processo, a gente vai errar muitas vezes, a gente vai cair muitas vezes. Deus vai vir pra gente muitas vezes exortando a gente. Deus nunca vai passar a mão na nossa cabeça se a gente estiver no erro. Mas Ele vai te mostrar o que está errado para ser consertado, para você ser lapidado, para você ser moldado, para você ser tratado, para você ser curado, para você ser direcionado para os planos dEle. Ele não vai deixar você viver os planos dEle enquanto você não se der o braço a torcer e reconhecer que você precisa de ajuda. E reconhecer que você errou em alguma coisa. Entende?
Se Saul aqui não tivesse, eu estou esquecendo a palavra, mas não tivesse exortado o povo dele, ele continuaria no erro com Deus. Só que a partir do momento que ele foi lá e brigou, entende? Mostrando que aquilo ali estava errado e deu uma solução para aquilo, de um certo modo ele ganhou pontos positivos com o Senhor ali, porque ele construiu, a palavra diz que é a primeira vez que ele constrói um altar para Deus. O que isso quer dizer? É reconhecimento da autoridade de Deus sobre ele. Ou seja, ele estava entrando embaixo da autoridade de Deus, estava sendo submisso ao Senhor, reconhecendo o poder de Deus sobre a vida dele. Então, a partir do momento que você se arrepende de um erro que você cometeu e pede perdão a Deus e se arrepende verdadeiramente dos seus pecados para ver mudança de comportamento em você, que você queira mudar, que você não queira mais fazer o que você fez, você está entrando embaixo da autoridade de Deus e você está se submetendo a Ele. Ou seja, você está entregando o controle da sua vida na mão dele e você, a partir daquele momento, você está reconhecendo que Deus é sobre a sua vida e que você vai obedecê-lo. Entende? E é isso que Deus quer de nós. Então, a gente não pode deixar o orgulho impedir o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, gente, é todo dia. Porque todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos. Seja com pessoas, seja com o próprio Deus, seja com você mesmo. Entende? Então você precisa buscar a presença de Deus todos os dias. Se redimir com Ele. Pedir para ajuda para mudar. Porque sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue mudar. Sozinho a gente não consegue sair das situações e de vícios, coisas viciantes que nós temos no nosso dia a dia. Se a gente não buscar a ajuda de Deus. Entende? É Ele que nos fortalece. É Ele que nos coloca nos trilhos. É Ele que coloca a gente em alinhamento. Se a gente afastar de Deus de nós, a gente vai continuar no pecado, no erro. Mas se a gente trazer Deus à existência na nossa vida, acreditando que Ele existe e que Ele é capaz de transformar a gente de dentro para fora, vai acontecer. Entende? Então, muitas das vezes também Deus permite dar errado algo para você reconhecer que Ele é necessário na sua vida. E começa a ter uma mudança em ti, para poder ver acontecer algo, o plano de Deus na sua vida. Tem uma parte aqui da situação que Deus chamou atenção e Ele quer que a gente saiba. Um coração orgulhoso afasta você de Deus, ok? Você insistir no erro é uma burrice que você está fazendo na sua vida, porque você está se fechando numa ostra e não está deixando Deus trabalhar em você. Então, o orgulho faz isso conosco, ok? Mas a partir do momento que você quebrantar o seu coração na presença do Senhor, reconhecendo a majestade e soberania dele sobre a sua vida e reconhecendo que você errou, o seu coração que vai estar quebrantado na presença de Deus vai mover o coração de Deus a seu favor. Porque enquanto você estiver agindo no orgulho, ele vai continuar no mesmo posicionamento que ele tá agora, contigo. A porta está fechada, tudo está dando errado, até você se dobrar e reconhecer o poder dele na tua vida. Mas a partir do momento que você quebrantar o seu coração, reconhecendo o seu erro, ok? E pedindo a ajuda dele, Deus é movido a sentimento. Então o que vai acontecer? Ele vai voltar os olhos dele para ti. Ou seja, você vai chamar a atenção de Deus para você. Consequentemente, ele vai tratar você, vai moldar você, vai lapidar você, vai curar você e vai te direcionar para os caminhos que tem que ir. Então, um coração quebrantado move o coração de Deus. Entende? Então, mais uma vez, o seu relacionamento com Deus é fundamental para o seu desenvolvimento como ser humano e para viver os planos dele para ti. Então, se achegue mais na presença do Senhor. Se você errou, engole o seu orgulho, peça perdão e tenha mudança de hábito. E deixa Deus tratar você de dentro para fora, para você andar em conformidade à palavra dele e a ele. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.